Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema Vivendo de Maneira Santa. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Como eu disse, segunda-feira tem como tema Vivendo de Maneira Santa. Quando nós olhamos aqui para o capítulo 2 de Isaías e lemos do verso 1 ao verso 4, nós percebemos uma coisa muito interessante. Aqui ela vem dizendo o seguinte: foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém, virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. O que esse texto de Isaías vem dizendo pra gente? Ele vem dizendo o seguinte: as pessoas que seguem a Deus, elas são diferentes, elas estão num patamar mais elevado, elas chamam mais atenção no meio da multidão. E por quê? Primeiro porque quando você olha lá Levítico capítulo 11, do verso 44 e verso 45, Deus fala que nós devemos ser santos porque Ele é santo. Então quando nós começamos a passar por aquele processo de santificação, que eu já conversei com vocês diversas vezes aqui no canal, quando nós começamos a passar por esse processo, começamos a ficar mais próximos de Deus, nós começamos a nos destacar, a nossa integridade, a nossa saúde, a nossa vida como um todo começa a chamar a atenção. Você olha e fala: nossa, aquela pessoa ali, ela é diferente. Por que ela é diferente? Ah, fulano de tal não faz isso. Por que ele não faz isso? Então começa a causar essa diferenciação no meio das pessoas. E essa intenção que Deus faz para fazer essa diferenciação, esse destacamento no meio da multidão, não é para que nós sejamos esquisitos, num termo assim, mas que é para que essas pessoas realmente olhem para nós e falem: eu preciso viver daquele jeito para ser daquele modo. Então, com o nosso testemunho diário, o nosso jeito, nós começamos a levar pessoas a conhecer a Cristo, para que elas também tenham um padrão mais elevado e também chamem mais atenção no meio de outras pessoas. Assim o processo de discipulado começa a ser colocado em prática e assim sucessivamente mais pessoas conhecem a mensagem, mais pessoas conhecem a Deus. E quando nós vamos mais profundamente ali nos 10 mandamentos, nós começamos a perceber que ela vai descrevendo o caráter de Deus e como nós devemos viver esse caráter no dia a dia. Só que quando nós olhamos para os israelitas e para nós começamos a perceber que nem sempre nós sabemos como fazer isso. Eles não souberam como fazer e nós às vezes falamos: tá, mas e aí? Como que eu consigo fazer isso? Porque, como eu estava dizendo ontem para vocês, então se por acaso você não assistiu o comentário de ontem, clica no card, tá aparecendo aqui em cima. Os mandamentos, eles têm detalhes pequenos, detalhes que às vezes nós não colocamos em prática porque nós não percebemos. E é por isso que Moisés ali, do capítulo 12 ao capítulo 26 de Deuteronômio, vai mostrando, detalhando essas pequenas coisas que estão inseridas nos 10 mandamentos. Algumas leis que estão descritas ali junto são as conhecidas leis cíveis, mas também são conhecidas como leis de aplicação. Por que são conhecidas como leis de aplicação? Porque aquela lei não necessariamente é relevante para nós, mas o conceito nela expresso é de extrema relevância para todas as pessoas. Por isso são conhecidas como leis de aplicação. E quando você vai olhando para essas leis de aplicação, você percebe um padrão. Mas existem outras leis. Os 10 mandamentos e algumas outras leis que são impressas na Bíblia, também conhecidas como leis de saúde, são relevantes para toda a humanidade, letra por letra. Não é só o conceito dela, mas ela de uma forma geral. E por que a lei de saúde está inclusa nessas leis universais? Uma coisa simples. Primeiramente, quando você olha ali Gênesis capítulo 6 e até o capítulo 9, você percebe o quê? Que lá atrás já era feita uma distinção entre animais puros e animais impuros.
muito antes dos israelitas surgirem, muito antes da nação de Israel ser estabelecida por Deus. Então, por isso que essas leis, quando se referem à alimentação, elas são universais, assim como o sábado, porque o sábado também foi instaurado lá no Éden, foi instituído lá no Éden. Então, essas leis que são instituídas antes de ser para um determinado povo, são leis universais. Agora, as leis que são aplicadas para um determinado povo são leis cíveis ou as leis cerimoniais, quando nós olhamos para o santuário. Só que os conceitos ali impressos são relevantes para nós. Por isso, então, vamos definir como leis universais e leis de aplicação. Leis universais incluem várias outras, mas principalmente saúde e os 10 mandamentos. Então, quando você vai olhando para a lei de saúde, porque os 10 mandamentos nós já conversamos bastantes, porque os 10 mandamentos nós já conversamos bastante, mas quando nós olhamos para a lei de saúde, que às vezes é uma lei muito esquecida também, o pessoal dá uma perdida na mente ali, olha, fala, não, mas isso pode, isso não pode. É simples, é só você olhar para Levítico capítulo 11. Vai lá em Levítico capítulo 11, leia Levítico capítulo 11 e você vai ver o que você pode se alimentar e o que você não pode comer, porque Deus define o que é puro e o que é impuro e ponto final. Se Deus falou que é puro, beleza. Se Deus falou que é impuro, não se pode alimentar daquele animal. E quando você olha o quanto essa dieta é importante, por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, quando você cuida do seu corpo, você está carregando o nome de Deus da forma correta. Por isso que a nossa alimentação é uma forma de adoração a Deus. Por isso que a nossa alimentação é uma forma de nós sermos santos. Por isso que nós precisamos prestar muita atenção no que nós consumimos. Por isso que Deus descreve, ele faz a lei, ele coloca o que é puro, o que o ser humano pode consumir e o que o ser humano não pode consumir. E uma coisa também que é ainda mais poderoso é o elemento que, quando nós começamos a temer a Deus, começamos a obedecer a Deus, a cumprir todas as ordens que Ele nos dá, nós começamos a ficar regozijados, começamos a ficar felizes, nós começamos a ficar assim, cara, que coisa maravilhosa. Por quê? Porque quanto mais nós vivemos de maneira santa, mais fácil é nós nos desligarmos do nosso pecado. Nós conversamos isso na lição da semana passada, na sexta-feira. Então, se você não viu, clica no card aparecendo aqui em cima, que a tia Ellen tem um texto maravilhoso sobre isso, sobre esse processo de santificação no seu ápice. Só que, qual é a outra coisa que é descrita aqui no capítulo 14 de Deuteronômio, que nós falamos sobre essa santificação, sobre essa forma de ser santo ao Senhor? O dízimo. O dízimo também é importante. Por isso que, quando nós cuidamos do nosso corpo, é uma adoração a Deus, e a forma que nós agimos também é uma adoração a Deus. E o dízimo, ele tem um papel fundamental nessa adoração para Deus, observando o cuidar do terceiro. Sabe por quê? Porque o seu dízimo, ele contribui também para pagar o salário daquelas pessoas que trabalham para o evangelho. O seu dízimo contribui para que a igreja possa se organizar. E é o seguinte, muitas pessoas falam o seguinte, mas eu devolvo o dízimo e eu não sei se isso vai certo, se isso vai para o fulano de tal, se isso vai para o Beltrano, se isso vai para o Ciclano. Cara, seguinte, você tem a sua parte com Deus, você tem o seu conhecimento e a sua obrigação para com Deus. Então, se você vai lá, devolve o seu dízimo e o fulano, Beltrano, Ciclano vai desviar esse dinheiro, o problema é dele. É ele com Deus. Sua parte com Deus está cumprindo. Só que na Igreja Adventista você tem ali todos os processos, você abrir teu Google, colocar ele no site, você consegue ver para onde o dinheiro teu tá indo. Você consegue ver quanto que fica para a igreja local, quanto que fica para a associação, quanto que fica para a união. Você consegue ver todas essas coisas, para divisão, enfim. Você consegue ver para onde teu dinheiro tá indo, quanto tá ficando para cada parte, porque a Igreja Adventista ela mostra bastante, ela é bem visível, ela dá muita visibilidade para onde o dinheiro está sendo conduzido. Então você pode ficar sossegado, mas se caso, não vou dizer porque não posso responder por todas as pessoas, mas se caso alguém pegar esse dinheiro, desviar para lá, para cá, enfim, é ele com Deus. A tua parte você está fazendo.
Porque você está passando por um processo de santificação. Então a adoração através do nosso corpo e a adoração através das nossas ações são formas de nós estarmos santos, são formas de nós obedecermos a Deus, são formas de nós temermos a Deus. E neste momento eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Pai, muito obrigado por essa lição onde nós estamos aprendendo hoje que nós precisamos ter uma alimentação adequada, Pai, para nós podermos ser santos, para nós podermos continuar sendo o templo do Espírito Santo, uma forma de nós adorarmos a Ti. E, Pai, que o Senhor também nos ajude a compreender sobre o dízimo e também sermos fiéis a Ti, Pai, para nós fazermos a nossa parte com as nossas ações, para também sermos santos a Ti, Pai, com a nossa ajuda para que a igreja continue se mantendo e também uma forma de nós compreendermos, Pai, que nós não somos donos de tudo, que tudo vem de Ti e que o Senhor só pede uma parte de volta para Ti, Pai. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força, porque quando você se inscreve no canal, você mostra para o YouTube que este canal aqui é muito bom e que ele pode recomendar para mais pessoas. Também ativa o sininho se você ainda não ativou e deixa seu like nesse vídeo para você ajudar demais o canal, porque quando você deixa o seu like, você mostra que você está gostando do nosso trabalho. Também faz o seguinte, clica aqui nessa playlist da Lição dos Jovens e nessa nossa última programação, onde nós conversamos sobre recomeço. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos. E até mais!